Paz do Senhor a todos, povo de Jesus aqui, nesta comunidade de fé. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu quero expressar minha solidariedade, meu profundo pesar pelo passamento da Bispa Keila e dizer que os goianos sentem muito, né? Porque mais do que participar da história da construção do Brasil, na história do Brasil nos últimos 100 anos, as Assembleias de Deus, especialmente o Ministério de Madureira, deu sua contribuição especial, desde a construção, na década de 30, dessa capital moderna que é Goiânia, as mãos de um diácono de Madureira, né, o pastor Antônio Moreira, estiveram aqui construindo, trabalhando nessa arquitetura Art Deco que compôs essa paisagem arquitetônica da nossa cidade de Goiânia. Então, Madureira tem uma história especial com Goiás e com Goiânia, né? Talvez nem todos saibam disso, e esse é um dos grandes dilemas em estudar história da igreja em nossos contextos, né? Contextos que rejeitam a tradição, não é? Valores que são sólidos e aqueles exemplos do passado, o novo, né? Nós sempre somos ávidos pelo novo, e esquecemos de como chegamos até aqui, não é? E eu quero louvar a Deus pela confiança do pastor Samuel César, cumprimentá-lo, toda a liderança de nosso campo, também o bispo Oides, né? Eu estou aqui em Campinas desde os meus 17 anos, apenas para me apresentar rapidamente aos irmãos. Os irmãos me veem muito pouco aqui, mas eu estou em Campinas desde os meus 17. Sou um obreiro de Campinas, fui separado para ser auxiliar aos 18 anos, aqui mesmo, né? Desde quando cheguei de Palmeiras de Goiás, sou obreiro aqui, então, portanto, mais velho do que meu pai, mais antigo de casa do que meu pai, o pastor Juvenal. A minha experiência com a igreja, com a fé cristã, a minha formação, os impactos daqueles que vieram antes de mim, meus avós, estou na 5ª geração, nós estamos já, de cristãos que servem a Deus nas Assembleias de Deus, não é? Isso acabou também impactando as minhas escolhas, incidindo, né, sobre as minhas escolhas e a minha formação. Então eu sou um educador cristão, trabalho com educação, sou historiador de formação, depois acabei indo para a teologia e estou trabalhando, né, tanto como servidor público no Estado, lá no Colégio Princípios também, no período vespertino, tem alguns alunos meus aqui, está lá em cima, estou vendo, e também na faculdade, em nossa FACEB, né, já há 6 anos atuando ali também, na educação. Então eu me sinto muito privilegiado, pastor Samuel, por poder contribuir, mesmo que minimamente, na formação de irmãos e irmãs, de crianças, adolescentes, jovens e obreiros, né, ali na nossa faculdade. Então o perfil de nossos alunos ali é esse, são obreiros, são pessoas que estão laborando, que estão trabalhando na igreja, na seara do Senhor. Então eu me sinto assim, muito privilegiado. A lição de hoje aborda um dos maiores fenômenos espirituais, religiosos, sociais, inclusive, dentro da grande tradição cristã, e é um fenômeno pouco conhecido, né? Pouco conhecido. É interessante, eu quero registrar desde já. Eu estava conversando com o bispo Oides sobre, inclusive, a revista, e ele disse aqui também abertamente, né? Porque os editores, eles confeccionam a revista, os pastores não têm tanto tempo assim, e fazem citações, não é, dos pastores, e nisso nós temos a possibilidade de ampliar e de divulgar com mais facilidade as revistas de escola bíblica dominical. Mas eles são muito bem assessorados, né? Então eu percebi aqui muita coerência. Então a lição é muito boa, todo trimestre. Além disso, vai tocar num tema que nos interessa bastante, que tem a ver com nossa própria experiência de fé, nossa própria tradição, o movimento pentecostal. Então eu quero ser assim, seguir o roteiro, né? Quero fazer o possível para fazer isso. Historiador e o pessoal que trabalha com a teologia tem muita dificuldade de síntese, né? Nós somos muito prolixos.
E eu percebo aqui que aqui os irmãos são objetivos, porque o bispo é muito objetivo, né? Oi, querida, tá joia? Então eu quero aqui, na medida do possível, tentar ser mais claro e mais objetivo possível, né? Então eu quero apenas apresentar os objetivos nossos, que são os 3 principais e que estão conectados com os 3 tópicos principais da nossa abordagem. Primeiro, eu proponho apresentar uma síntese contextualizando o pietismo, explicando o significado disso para os irmãos, a origem e o contexto histórico de surgimento desse movimento. Depois eu quero falar um pouco sobre, eu quero apresentar em síntese também o programa pietista e, por fim, essa ligação com nossa tradição teológica. Então, o que nós temos de pietistas em nossa vida, em nossa teologia, em nossa devoção, em nosso culto, em nossa prática, não é? Então, esses são os 3 principais objetivos. Eu preparei um slide, havia esquecido que não estavam projetando aqui, né? Eu trouxe umas imagens tão lindas, e o historiador gosta disso também, não sei se a Clarice está aí, que é minha colega historiadora. A gente gosta muito disso, né? Clarice foi para a Europa esses dias, trouxe muitas imagens lá da Itália, né? Aí fica toda eufórica postando na internet. E a gente gosta disso, né? Tem uma sensibilidade maior por causa dessa formação. Mas infelizmente eu acho que os irmãos não vão poder ver, mas eu vou fazer algumas descrições aqui para facilitar, tá bom? Porque o pietismo, ele é bastante sensorial, diferentemente da tradição calvinista ou tradição reformada. Dizem os meus colegas historiadores que Zwinglio, que é considerado o pai da tradição reformada, depois só João Calvino, posteriormente, que a sistematiza em Genebra, ele chegou a despir todas as paredes do templo, lá em Zurique, de toda a representação, de toda a estética, de toda a beleza. O templo, né, a caixa do culto lá, o local, o espaço onde o culto era celebrado, se tornou um espaço muito pobre esteticamente, não é? E depois também acabou pregando, e essa é uma brincadeira que os historiadores fazem, pregando a prego mesmo, maestrina Elza, o piano na parede do templo, ou seja, aboliu a música do templo. Isso foi uma tragédia, né? Então, eu começo aqui chamando a atenção para a nossa relação com o pietismo, já de antemão, para os irmãos terem ideia do tamanho da sensibilidade dos pentecostais em relação a essas experiências de culto, que inclui a musicalidade e a estética também, tá bom? Então eu quero começar aqui, eu não tenho um roteiro aqui, está na cabeça, pastor Samuel ontem à noite, né? E eu disse a ele, fique tranquilo, pastor Samuel, é um tema que eu tenho trabalhado, eu estou na cátedra de História da Igreja, né? Tem alunos meus aqui, ex-alunos, né? Lá do direito, mas também trabalho em História da Igreja. A minha cátedra é essa, então eu trabalho 2 recortes fundamentais. Primeiro recorte, em História da Igreja 1, que inclui a Antiguidade até por volta da pré-modernidade, o século XV, né? Entrando já na modernidade. E depois o segundo recorte, História da Igreja 2, onde eu acabo abordando também o movimento pietista, que corresponde aí ao contexto da Reforma Protestante, ou dos movimentos reformadores no século XVI, até chegar à contemporaneidade e ao movimento pentecostal, ou aos pentecostalismos, né, no plural, desse jeito mesmo. Bom, os irmãos sabem que a Reforma Protestante, ou as reformas, esses movimentos reformadores do século XVI, são devedores de movimentos que vieram um pouco antes. Nada vem assim de forma abrupta. Então é preciso perceber, na verdade, os processos. E eu preciso olhar um pouco antes, né? Eu não quero dar ênfase aqui, mas apenas para situar os irmãos, desses movimentos de renovação e de transformação dentro da própria igreja, que antecedia ao próprio contexto da Reforma Protestante ao século XVI. E a gente pode situar aqui, e eu vou voltar nele depois rapidamente, aquilo que aconteceu na ilha, na Grã-Bretanha, ou especificamente na Inglaterra, dentro do circuito universitário com John Wycliffe, né? John Wycliffe, ele recuperou as doutrinas
as chamadas doutrinas da graça, que os irmãos reformados irão enfatizar depois, e isso ainda no século XIV. Os impactos da teologia e das propostas de John Wycliffe, que se levantava contra as práticas culticas da igreja naquele período, que incluía as devoções populares, a mariolatria, as indulgências, o purgatório que remonta ao século XIII da era cristã, como dizia o próprio Jacques Legoff. E todas essas doutrinas, todos esses ensinos de John Wycliffe acabou saindo da própria ilha e indo encontrar lá na Boemia Jan Hus. Jan Hus, ele comprou o pacote inteiro de John Wycliffe e por causa disso ele foi condenado à morte, perdeu a vida, ele foi assassinado, esse é o termo adequado, foi morto na fogueira, queimado vivo, no Concílio de Constança em 1415. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando a Reforma Protestante ela explodiu, e o marco simbólico aos 31 de outubro de 1517 foi a fixação das teses de Lutero, mas isso já estava fervendo no coração de muita gente desde o século anterior, além de outros movimentos espirituais que surgiram. Bom, esse vigor da Reforma Protestante, esse desejo de transformação do coração e da sociedade, acabou atingindo muitos países europeus, e isso foi a causa imediata também da construção dos chamados Estados modernos. Então, o Estado moderno, a razão de ser do Estado moderno, também conta com a pitada do protestantismo. Bom, principalmente por causa do conceito de liberdade, de consciência que vem da teologia do período, da consulta à Escritura e da Bíblia. Antes mesmo dos iluministas, lá no século XVIII, e que vão desdobrar lá na Revolução Francesa, no final desse século, 1789, defenderem o conceito de liberdade, ampliarem esse significado, nossos irmãos protestantes já estavam fazendo isso durante o século XVI. É tão verdade isso, irmãos, que vocês se lembram, quem estuda o mínimo de história da igreja sabe muito bem, que quando Lutero foi convocado à dieta de Worms para negar a sua panfletagem, né, tudo aquilo que ele estava fazendo em termos de protesto contra a igreja de seu tempo, a sociedade de seu tempo, a espiritualidade de seu tempo, com tantas contradições, ao ser instado lá pelo emissário papal e também pelo representante de Carlos, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o império mais poderoso do mundo, que dura 1000 anos, só vai terminar no início do século XIX. Inclusive não havia Alemanha antes disso, né? Às vezes a gente fala Lutero é alemão, ou Zinzendorf era alemão, os pietistas todos eram alemães. Eles estavam ali nos estados que compunham o Sacro Império Romano Germânico, porque não havia Alemanha no período, né? O alemão é um estado moderno, tardio, que surge no século XIX, né? Lutero, estando lá, ele faz aquelas declarações absurdas, né? Naquele contexto, que chega até nossos dias, e obrigado a se retratar, ele disse que não era saudável, não era bom ir contra a própria consciência. Olha só, irmãos. Eu manterei, portanto, a minha consciência cativa à palavra de Deus. Bom, esse ímpeto luterano de Lutero foi muito positivo para a Reforma Protestante e resultou, portanto, na difusão dessas ideias muito rapidamente pela Europa. Contanto, por volta do século XVII, principalmente ali 1648, o vigor da reforma já tinha arrefecido, já tinha ido embora. Como assim, pastor Fábio? Bom, por causa de inúmeros fatores, principalmente por causa das contradições dos próprios cristãos. E eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, em tempos de desconstrução de valores, não é? Dos heróis do passado. Inclusive, a gente vê muito essa postura desconstrucionista hoje nas ruas, né? Vai lá um grupo de estudantes ver uma representação em 3 dimensões que representa lá um fato do passado,
um líder do passado, um colonizador do passado, que é depredar. Estão entrando, inclusive, nos museus para depredar essas representações do passado. Então, esse movimento é um movimento desconstrucionista, não é? Bom, eu fico preocupado com isso, porque se a gente não olhar para o passado com certo desvelo, com certo cuidado, como dizia Eduardo Gibbon, nós poderemos repetir os mesmos erros de antes. Então, já quero alertar os irmãos e irmãs. Nossos heróis, eles têm pés de barro. Todos eles têm pés de barro. E quando eu olho para esse movimento, os movimentos reformadores do século XVI, ele também teve várias contradições. Alguns acusam, inclusive, o movimento protestante ou os movimentos de renovação nesse período como responsáveis pelo nascimento do racionalismo e do próprio iluminismo do século XVIII. Que é aquela descrença com a fé, sabe? Aquela rejeição de qualquer interpretação religiosa, de que o ser humano por si só, a partir de suas capacidades cognitivas e da racionalidade, da razão, o ego cogito de René Descartes, era suficiente para compreender toda a realidade. O mundo era cognoscível e eu dispenso toda a explicação religiosa. Em parte, essas ideias e esses novos valores também se devem às contradições dos próprios cristãos ao longo do tempo. Isso inclui a própria reforma protestante. Eu estou dizendo isso porque o vigor da reforma protestante arrefeceu ainda no século XVII. Em 1648, pastor Lucas, que é do direito, e tem tantos irmãos aqui que operam o direito, sabem disso, que o Estado moderno se configura, inclusive, no direito internacional, justamente nesse período. O Tratado de Westfália, 1648, foi necessário para pacificar a Europa, porque a Europa estava em guerra, e que incluía não só as relações de poder político, mas incluía a religião. Por um lado estavam católicos, do outro estavam protestantes, lutando e tirando o sangue uns dos outros. Então, no final da Guerra dos 30 anos, em 1648, com esse tratado, pacificou a Europa e foi responsável pela formatação do direito internacional, com a contribuição expressiva de um arminiano. Nós estamos dentro dessa tradição, que foi Hugo Grotius, né, que é considerado o pai do direito internacional, ou pelo menos um deles, né? De todo modo, meus irmãos, a reforma deixou um rastro também de incoerências, esses movimentos reformadores lá. Por isso eu alertei os irmãos. Vejam bem, nossos heróis têm pés de barro. Isso alcança os nossos próprios dias. Lutero, o grande reformador de Genebra, dizia Lucien Febvre, né, que fez uma biografia psicologizada de Lutero, olha, podem falar muita coisa de Lutero, podem falar mal dele. E se levantou muitos escritores, principalmente da outra ala, do outro lado, os detratores do movimento, dizendo que Lutero era um ébrio, era um bêbado, era vingativo, era ríspido, era grosso com Catarina Vambora, que era sua esposa. Então tentaram desconstruir a imagem de Lutero. Aí Lucien Febvre, que é um historiador francês secular, um dos grandes pais da historiografia contemporânea, muito admirado, escreve esse livro e diz lá com todas as letras, podem falar tudo de Lutero, mas eu pesquisei, eu rastreei, eu fui às fontes documentais. Então eu exerci o meu trabalho de historiador e eu descobri que Lutero era muito sincero. A única coisa que Lutero queria era ser salvo. Ele desejava ser salvo com todas as suas forças. E esse ímpeto do luterano foi importante para o vigor da reforma dos movimentos reformadores. E é isso que muitos irmãos queriam. Então não havia muito cinismo ali. Tem gente que olha e só vê cinismo. Eu concordo muito com Lucien Febvre. Por que Lutero iria encarar a dieta de Worms e dizer: eu vou manter a minha consciência cativa à palavra de Deus, se não fosse o desejo profundo de ser salvo, e porque confiava também no Deus da palavra e na palavra revelada. Bom, com o tempo, essa teologia e o culto, e não se engane, teologia tem a ver com culto.
As doutrinas têm a ver com prática. Tem gente, até hoje é muito difícil para os educadores, inclusive, e é uma tensão, parece-me que é uma tensão entre teoria e prática, pastor Fabiano. Parece que há, mas não há, gente. Não existe prática sem orientação prévia, ou sem alguma coisa que orienta sempre, não é? Até o pedreiro, quando está lá com suas mãos, fazendo as suas atividades, ele já incorporou determinadas teorias, inclusive da própria matemática. Como que ele tira o esquadro? Como que ele faz o prumo? Não é? Então não existe essa incompatibilidade entre teoria e prática. E aqui eu vou para o campo da doutrina, do ensino. O ensino correto, que é a ortodoxia, irá impactar diretamente na prática correta, na piedade, na devoção. E de repente, alguma coisa se perdeu lá no século XVII, e aquele vigor, ele foi embora. A teologia, a pregação se tornou insípida, fria, gélida. Nós chamamos isso de ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? É a ortodoxia que não aquece o coração. É a doutrina correta, é o ensino correto, mas não gera nenhuma atitude prática, nenhuma transformação na vida. E de repente alguns irmãos, percebendo aquelas contradições, eles logo chegam à conclusão: há algo de muito errado conosco. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante, esse movimento que fez tanto, que impactou o mundo ocidental, mas olha como estamos. Aí de repente, dentro da igreja luterana, Philip Jacob Spener e Hermann Francke, principalmente o Spener antes dele, resolve tomar algumas atitudes práticas. Sabe de uma coisa? Vamos levar a Bíblia para o povo. Vamos levar a Escritura para a família. E começaram então a organizar pequenos grupos familiares para meditação na Bíblia e oração. Na sequência, o impacto disso foi tão profundo que agora os irmãos decidiram aplicar definitivamente todos esses princípios e valores bíblicos à sua própria vida. E nada escapou aos domínios da vida dentro da tradição pietista. A palavra pietista vem de um livro que o Spener escreveu no século XVII, Pia Desideria. Ou seja, são os sentimentos piedosos, as emoções piedosas, a experiência. Acho que os irmãos já linkaram aí a nossa tradição com o pietismo, tem a ver com a experiência. Como assim? Experiência com Deus, encontro genuíno com o Senhor, transformação de vida, daí piedade. A palavra piedade, se você pesquisar, tem a ver com esse calor no coração, pastor Otacílio. Tem a ver com apego emocional, tem a ver com comprometimento, tem a ver com entrega. Isso foi o que aconteceu na Alemanha, ou nas Alemanhas, né? No Sacro Império Romano Germânico. Do lar da família, passou para a universidade. Pasmem, a Universidade de Halle, onde estava lá o Hermann Francke, que era um pietista herdeiro de Spener, começou a levar essas propostas para a universidade. Hoje, a universidade encontra-se despida dessas referências, não é? A gente sabe muito bem que parece-me que a universidade hoje, esses centros educacionais, centros de ensino, eles são reflexos do secularismo, que, entre outras coisas, significa o abandono de toda e qualquer referência religiosa, espiritual para a vida. Mas ali, a Universidade de Halle se tornou, no Sacro Império, um centro difusor da fé cristã. Gente, é tão curioso olhar para o pietismo, porque, olha só, nós somos também resultados desse movimento por inúmeras razões, mas principalmente por causa do apego dos pietistas à evangelização. Antes de olhar para as missões modernas lá do século XIX, a gente olha muito para os congregacionais, para os metodistas especialmente,
para os presbiterianos, para os batistas no século XIX, mas esquecemos de olhar que antes disso já estavam trabalhando há muito tempo os pietistas. E aqui entra um caso especial, o conde Zinzendorf. Zinzendorf foi criado dentro da tradição pietista e estudou nas escolas pietistas, porque eles tinham um projeto educacional. E de repente ele se vê como um jovem muito rico, um nobre, germânico, viajando por muitos países europeus. E um dia ele entra em um museu. Eu tinha trazido as imagens, eu trouxe as imagens, não vou conseguir apresentar aos irmãos. Ele entrou no museu. E estava ali uma pintura em 2 dimensões, né? Então é um registro pictórico, lá do século XVII, do Fett, que foi um pintor daquele período com heranças renascentistas. E ele pintou um quadro, uma representação do Cristo crucificado, Jesus coroado de espinhos, e abaixo da imagem, na moldura da tela em madeira, estava gravado as expressões em latim: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? É o hino da harpa cristã. Morri na cruz por ti. É o 539, não me lembro. Pastor Samuel, que sabe tudo de harpa cristã, maestrina Elza, não é? A autora, inclusive, quando visitou esse mesmo museu da Alemanha, ela fez as suas anotações, maestrina Elza, quando viu a mesma imagem que Zinzendorf viu. E quando ele viu e leu aquela frase, ele ficou tão impactado com aquela imagem, que saiu ali decidido a entregar definitivamente sua vida ao Senhor e trabalhar com missões, com evangelização, a fim de que outras pessoas tivessem a mesma experiência com ele. Olha só, gente, que curioso. É uma experiência sensorial, é sensibilidade. Como dizia Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele foi contemporâneo. Pastor Otacílio, que é da área da filosofia, sabe bem. Pascal era um jansenita francês lá do século 17, né? Início do 18, salvo engano. Blaise Pascal, ele dizia exatamente isso, né? O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. E nós estamos falando do século do racionalismo, gente. René Descartes era contemporâneo. E de repente nós temos todos esses movimentos de sensibilidade e renovação. Zinzendorf volta para o seu lar. Ele tinha recebido uma herança de uma tia-avó muito rica, uma terra enorme, e transformou aquela região num lar para os cristãos morávios perseguidos já há muito tempo. Os morávios eram herdeiros direto de Jan Hus, que eu citei agora há pouco na minha introdução. Então eu estou voltando aqui. Herdeiros de Jan Hus. E os irmãos morávios perseguidos tanto pelo catolicismo como pelo protestantismo ali, não sendo recebidos tão bem, foram acolhidos por Zinzendorf. Ele construiu uma comunidade, Hernut, né? Como se fosse assim, a tenda do Senhor, em tradução livre, né? A morada do Senhor, recebendo todos esses irmãos. Gente, todas as missões modernas, o ponto de partida está ali entre os irmãos morávios, naquela comunidade organizada por Zinzendorf. De lá os morávios ganharam o mundo. Fala-se em um avivamento que aconteceu por volta de 1722 ali. A capela ainda está lá, construída. É uma memória. Os irmãos começaram a orar e oraram por 1 século, ininterruptamente. Gente, onde se viu isso na história? Uma comunidade orar, dedicar-se à oração por 1 século. Na verdade, atravessou 1 século, pastor Lincoln, em oração. E de repente eles começaram a ganhar a Índia, começaram a ganhar inclusive os Estados Unidos da América. Antes da Carta de Independência, lá na Filadélfia, fundada por William Penn, que era outro cristão fugido de perseguições na Europa, Zinzendorf esteve por lá. Ele levou muitos dos seus irmãos morávios. Disse que
a cada 20 irmãos morávios, para cada 20 havia um missionário. Isso nunca aconteceu na história da igreja, a não ser no cristianismo primitivo. Bom, tem um nome que vocês conhecem, principalmente da pedagogia. Quem é pedagogo, quem trabalha com o ensino, com a educação, conhece esse nome. Jean Amos Comenius. Comenius é o pai da didática moderna. Ele inaugurou essa didática com a sua didática magna. Quem era Jean Amos Comenius? Um pastor morávio. Gente, às vezes nós ignoramos a atuação do Espírito, os impactos do Espírito em outras esferas da vida, para além da nossa própria espiritualidade e culto. E aqui nós temos exemplos, durante toda a história da igreja nós temos inúmeros exemplos do impacto dessa atuação do Espírito. O Deus que aquece os corações, que dá um novo olhar, uma nova sensibilidade, faz com que seus filhos e filhas em diversos contextos atuem em diversas áreas, o que inclui os saberes, o conhecimento. E aqui nós temos um caso claro da pedagogia. O pai da didática magna era um morável, um pastor morável. Sabe qual que era a grande preocupação dele? A educação das crianças. Henri Pirenne, o historiador do século XX, ele diz para a gente, por exemplo, que ninguém tinha preocupação com criança antes do século XIX. Como assim? Mas nós estamos falando, gente, de um momento muito mais recuado. Alguém que propôs todo um tratado, toda uma metodologia para cuidar das crianças a partir de princípios e valores cristãos. Olha só. Muito bem. Quais as defesas, portanto, do pietismo? Primeiro, retorno à Bíblia, à palavra de Deus. Vamos abandonar a ortodoxia morta? Vamos recorrer à Bíblia, vamos explorar a Escritura e vamos aplicar essa Escritura aos nossos contextos de vida, a todos os contextos de vida, no lar, na família, no trabalho, na universidade. Não importa o contexto, nós iremos aplicar todos esses princípios a todos eles. É interessante que o Zinzendorf, ele aconselhava os missionários a não se envolverem com outras atividades, mas viverem com seus próprios esforços, trabalhando muito para se autossustentarem. Isso deu um senso de pertencimento, de engajamento. A partir dos morávios, a responsabilidade de evangelização, pastor Otacílio, não estava na instituição mais. Agora era de toda a igreja, em todos os lugares, algo que todo cristão deveria fazer. Tem mais. Vamos lá? A prática e o exercício da piedade deve ser buscada o tempo todo. Lá na frente, essas propostas do pietismo, algumas delas irão influenciar um personagem que tem uma relação direta com o movimento pentecostal, que foi John Wesley, o pai do metodismo. Os irmãos que conhecem a biografia dele, Wesley foi um ministro anglicano, ou seja, a igreja anglicana era basicamente a mesma igreja católica, mas que trocou o papa e colocou o rei no lugar dele, né? A reforma que houve por lá foi por causa dos puritanos, né, que tentaram purificar a igreja da Inglaterra de todo o vestígio do catolicismo romano naquele período. Wesley, vendo a estrutura da igreja anglicana e também o espírito de seu tempo, insatisfeito com aquilo, procurava algo mais. Gente, esse é um protesto perene na história da igreja. Viu, pastor Samuel? Dizia Early Cairns, né? É um protesto perene na história da igreja. Que protesto é esse? Quando a coisa se torna muito fria. Sabe aquele peso institucional que rouba a cena, o lugar do verdadeiro vigário de Cristo? Quem é o verdadeiro vigário de Cristo? É o Espírito. Ele foi enviado, Ele soprou, Ele enviou, Ele desceu. É o Espírito, o verdadeiro representante de nosso Salvador. Ele que orienta a igreja, que instiga a igreja, que empodera a igreja. É Ele.
E esse é o protesto perene na história da igreja, é algo que acontece o tempo todo, quando o peso institucional tenta abafar a ação, o poder e a liberdade no espírito, ele sopra onde quer, ele sopra em novos ares, em novos lugares, em outras campagens, e vai ressuscitando mortos, aquecendo corações, é isso que acontece. E ele tocou em Wesley, né? Wesley, preparado, muito preparado, em Oxford, no circuito universitário inglês, ele sai de lá para evangelizar a América do Norte, lá na colônia da Geórgia, uma das mais antigas na costa leste, né? Quando chega lá, ele sai frustrado com a sua campanha de evangelização. E no navio de volta, quando está retornando, salvo engano, para a Inglaterra, ele se vê no meio de uma tempestade, né? Olha só a questão da experiência aí. Questão da experiência. Guardem isso, a palavra experiência. Ela é muito cara para os pentecostais, para nós aqui, experiência. Wesley, então, diante daquela tempestade, temeroso por sua própria vida, se deparou com uma cena curiosa. Ao lado dele estavam cantando, me lembra o Titanic, né, pastora, do filme. Ao lado dele estava um grupo de moravianos, de pastores, de irmãos morávios, que foram evangelizar a América do Norte, cantando, louvando a Deus, naquele lirismo poético próprio dos moravianos, sem se importar com a tempestade. Aquilo impactou tão profundamente o coração de Wesley. Gente, a gente só entende o metodismo e o movimento pentecostal a partir dessas conexões. Wesley volta para a Inglaterra decidido, eu preciso conhecer esse movimento porque eu não sou salvo. Não, aquelas pessoas lá tinham consciência, certeza absoluta de sua salvação e de sua segurança em Cristo. Tem alguma coisa errada comigo, eu fui evangelizar a América do Norte, mas eu é que preciso ser evangelizado. Eu fui salvar os perdidos, eu não preciso ser salvo. E ele volta para a Inglaterra, decidido a conhecer essa experiência, e vai a Herrnhut, na Alemanha, vai conhecer os irmãos morávios, e ele começa a implantar o programa moraviano dentro do metodismo, pequenos lares, leitura bíblica, não é? Culto ao ar livre, sai das catedrais. Na verdade, inclusive, ele é repudiado, ele é rejeitado pela igreja oficial anglicana, e começa então a fazer exatamente isso, adotando o programa moraviano. Aqui chega o terceiro tópico da nossa lição, pastor Samuel, porque tem a ver com nossas raízes teológicas. O que tem a ver o movimento pentecostal, carismático pentecostal, as Assembleias de Deus com o pietismo? Aqui está a ponte, o metodismo. Roger Stronda, um grande pesquisador pentecostal, ele faz questão de registrar que, e não só ele, né, o Vincent Sinan também, entre tantos outros, que quando o movimento pentecostal, eu vou chamar aqui de movimento contemporâneo, no limiar do século XX, explode no mundo todo, não só nos Estados Unidos, a linguagem teológica dos pentecostais já estava madura dentro do movimento de santidade que vem do metodismo. John Wesley, esse mesmo que citei, ele falava do coração aquecido. A doutrina, a ideia, a defesa do coração aquecido. Eu preciso sentir Deus. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor canadense, o James Smith. O James Smith, ele diz o seguinte: olha, o pentecostal, o cristão pentecostal, talvez ele não é capaz de fazer de grandes orquestrações teológicas. Você perguntar para ele, a maioria, ele e ela, qual o significado da cristologia, da soteriologia, da martiologia, não é? Você vai desses termos técnicos da teologia, ópera ad extra, ópera intra extra, né? As relações intratrinitárias, essas coisas complexas todas. Você perguntar para um irmão ou irmã, ele não vai conseguir te responder com as palavras técnicas próprias da teologia. Mas uma coisa, o Smith tem razão. O cristão pentecostal talvez não seja capaz disso, mas ele é capaz de dizer em alto e bom som: eu estou sentindo Deus. Talvez eu não entenda tudo, mas eu sinto. O coração está aquecido.
Gente do céu, 10h28, pastor Samuel. Meu Deus do céu. Eu quero concluir aqui. Bom, quando você olha para o movimento pentecostal, então, principalmente para as Assembleias de Deus, o que nós temos aqui de doutrinas que tem a ver com prática? Aí aqui eu volto ao início, é assim que a gente tem que fazer, não é? Então vamos lá? Olha só, será que doutrina tem a ver com prática? O ensino tem a ver com a prática nossa? É claro que tem. Se eu entendo corretamente quem é o Espírito Santo, gente, se eu entendo corretamente a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo do Espírito Santo, tem toda a diferença. Eu não disse para vocês que Zwinglio pregou o piano com pregos, maestrina Elza, lá em Zurique, aboliu a música da igreja? Por que a maestrina Elza canta tão bem, né? Eu cresci, desculpa, estou falando que a senhora é madura não, mas eu cresci ouvindo as músicas da maestrina Elza. A primeira mensagem que eu preguei na Vila Boa, pastor Samuel era o pastor lá, eu fui corajoso de cantar um hino da autoria da Elza lá, eu lembro bem no dia. Por que a gente faz isso? Dizia um grande pensador pentecostal, o Horton, né? Os pentecostais, eles têm doutrina na música. E como isso impacta a nossa devoção? Gente, nós produzimos músicas belíssimas. De onde vem isso? Herança pietista. Vamos lá? Talvez vocês não saibam. Mas foi o pietismo, dizia o grande historiador, pensador francês, Michel de Certeau. Foi eles que salvaram a música luterana do racionalismo puro. Tem a ver com aquele misticismo positivo, dessa comunhão, desse relacionamento, desse sentir Deus. Um dos grandes poetas e compositores, quem estuda música sabe disso aqui, a pastora Micaela também, foi Paul Gerard. Paul Gerard, o grande poeta, de onde ele veio? Pietista. Johann Sebastian Bach. Quem era Johann Sebastian Bach? Alguém influenciado pelo ambiente pietista de seu tempo. Está vendo o Zinzendorf diante da imagem? Olha que sensibilidade. Eu quero concluir com uma afirmação. Além daquela defesa do sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos tirar dos especialistas e vamos botar na mão de cada um. Cada um tem responsabilidade com o reino, não é isso? Isso não é coisa do pentecostalismo, gente? Onde todo mundo canta, todo mundo fala, todo mundo participa, né? O culto é coletivo, de fato tem participação dos irmãos da igreja. Quando eu olho para a história do movimento pentecostal no Brasil, que é a cara do Brasil, como eu acabei de afirmar aqui, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nossa tradição é riquíssima, é belíssima, é sensível às nossas realidades. Eu citei o Antônio Moreira. Antônio Moreira, pai fundador das Assembleias de Deus aqui, diácono de Madureira. Falei para vocês, no início da construção de... Olha aquelas mãos calejadas de um pedreiro que estava aqui construindo os monumentos e a arquitetura em arte deco. Veja bem, gente, a sensibilidade, e eu quero fazer uma defesa, é coisa dos meus estudos, dos meus artigos, das minhas publicações. O potencial carismático pentecostal para a cultura. Cante, faz poesia. Seja um construtor, seja um bom advogado, seja médico, seja tudo isso. E os horizontes, as perspectivas são ampliadas no poder, na dinâmica do Espírito de Deus. É Ele que nos humaniza em tempos de tanta desumanização, de perda de humanidade. O movimento pentecostal resgatou essa humanidade que o Espírito traz, essa humanização que só o Espírito Santo faz. Dizia Blaise Pascal, e termino com a declaração dele. O que é a fé? A fé não é nada senão Deus sensível ao coração. Muito obrigado a todos, pastor Samuel. Deus abençoe.